Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa feito para você, internauta, trazendo informações importantes sobre finanças, economia e o mundo dos negócios. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje o economista José Carlos Doerti. José Carlos Doerti é superintendente de supervisão de mercados da Ambima, Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal de Brasília, com MBA pelo IBMEC São Paulo, experiência profissional de 20 anos no Brasil e no mercado internacional, em instituições como Deutsche Bank, Bank Boston, Brown Brothers, Hermann. Trabalhou na CVM e na Bovespa. José Carlos, agradecemos a sua participação e é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Ricardo. Também é um prazer estar aqui. Nós temos aqui hoje uma entrevista diferente, importante. Normalmente as pessoas gostam muito de ter dados de mercado, mas o que dá todo o embasamento e a segurança para o investidor, né, para as instituições, até para o próprio país, é a questão regulatória e autorregulatória. Então eu começaria perguntando para você, e acho que é uma dúvida dos nossos internautas, como é que a gente define o que é autorregulação, né? Ou como a própria Ambima chama isso hoje de regulação e melhores práticas, né? Então eu queria que você pudesse definir para nós esse conceito que eu acho que é fundamental. Ricardo, o conceito de regulação e autorregulação ele é muito importante e hoje em dia, com toda essa crise financeira que nós tivemos nos últimos 12, 14 meses, ele se tornou mais importante ainda. Então, tem muita curiosidade sobre regulação e autorregulação. Quando a gente fala de autorregulação, a gente está falando de regulação, basicamente. O que é a autorregulação? A autorregulação é uma regulação que vem complementar a regulação existente, a regulação dos governos, seja do Banco Central, seja de uma comissão de valores imobiliários, seja da área de seguros e assim por diante. O que está por trás da autorregulação e que a torna diferente basicamente que ela a palavra auto na frente traz o conceito que um grupo dentro de um segmento do mercado financeiro resolveu implementar uma regulação. E na maioria das vezes, essa regulação implementada pelos próprios participantes do mercado é uma regulação mais restritiva do que a regulação atual. Então, agora, essa questão, então, da regulação, autorregulação, tem muito a ver com a questão prudencial, né? Quer dizer, eu entendo como uma tentativa de se evitar desdobramentos negativos, como fraudes ou procedimentos não interessantes. Então, resume para nós, assim, principalmente para aquele internauta que não é especialista no mercado de capitais, mas já é vamos dizer assim, um investidor em bolsa, né? Quais as vantagens desse processo? Porque, pelo que você está me falando, acho bastante interessante a participação dos próprios membros operadores, né, para tentar cumprir aí de maneira bem clara e até mais restritiva o que a norma emanada pelos governos exige, né? O processo de autorregulação ele tem uma série de vantagens. A primeira dela, que eu sempre destaco, é a proximidade, já que é uma regulação feita pelos próprios operadores do mercado, pelos próprios participantes do mercado, é uma regulação muito mais próxima do mercado. Então, ela não é tão distante como do governo. Então, ela é mais próxima, ela é mais rápida, ela atende o mercado. Então, um exemplo bom que a gente costuma dar é assim, tem um produto novo, o mercado vai lançar um produto novo, seja um swap, um derivativo, o que for. Através da autorregulação, ele é normatizado de uma maneira muito mais rápida do que o regulador, porque são os próprios participantes que trabalham nessa autorregulação. Outra vantagem é o custo. Então, você não tem um custo de regulação em cima dele, imputado nos produtos, né? O mercado ele se preocupa com esse custo, então ele desde o início da elaboração da regulação, ela tem uma tendência a ter um custo menor. E outra coisa importante também
é que quando, e a gente pode falar aqui um pouco sobre isso também, que quando você detecta um problema, através da autorregulação, ele é corrigido muito mais rapidamente do que pelo regulador, justamente por essa proximidade. E essa prática, né, ou essas melhores práticas, quando que de fato isso começou a ser adotado pela associação, né? E fala um pouquinho para nós a evolução desse processo, aí, talvez nos últimos 10 anos, aí, como é que isso vem evoluindo? Tá. Quando a gente fala de autorregulação no mercado financeiro, de uma forma geral, e a gente pode até dar um exemplo global aqui, ele não é um conceito novo. Se você olhar na literatura financeira, você já vai encontrar menção à palavra autorregulação desde lá da crise da Bolsa de Tulipas em Amsterdã em 1600. No século passado, você tem um exemplo bastante famoso, depois da crise de 29 nos Estados Unidos, com o surgimento da autorregulação no mercado americano, que até hoje, uma liderança em termos de autorregulação. Aqui no Brasil, no caso da Ambima, da associação que eu trabalho, esse processo de autorregulação começou há 11 anos atrás. Ele começou através do mercado de ofertas públicas e ele foi implantado através de códigos de autorregulação. Então, basicamente, desde 1989 para cá, 98 para cá, a Ambima vem editando os seus códigos de autorregulação, que começou com de ofertas, depois veio para a área de fundos de investimento, na parte de certificação em seguida, depois na parte de custódia e serviços qualificados, toda essa área de back-office das instituições financeiras. Depois, em 2006, tivemos o código de Private Banking, que aí é bem interessante, porque eu falei aqui anteriormente que a autorregulação, na maioria das vezes, ela vem complementar a regulação. No caso de Private Banking, ela vem substituir a regulação. Por quê? Porque não existe uma regulação específica para a atividade de Private Banking aqui no Brasil. Então, o código de autorregulação de Private Banking, ele realmente está substituindo a regulação em relação a essa atividade.